Para trazer então uma boa notícia para vocês, a gente superou o nosso primeiro elemento da responsabilidade civil extracontratual subjetiva, que é a conduta culposa, e agora a gente vai estudar especificamente o nosso nexo de causalidade, ou nexo causal, tá? Primeira coisa, nexo causal é uma noção aparentemente fácil no primeiro momento, mas que, decorrente das nossas sociedades complexas, tem trazido uma série de dificuldades na vida prática para a gente hoje em dia, tá? Uma outra coisa, antes mesmo da gente verificar se o agente agiu com uma conduta culposa ou não, a gente tem que superar a questão, o elemento nexo causal. Então, o nosso nexo causal vai ser um elemento indispensável, seja na nossa responsabilidade civil objetiva ou na nossa subjetiva, tá? Ele vai existir nas duas hipóteses, tranquilo? Então, para os penalistas de plantão, o nosso Código Penal, lá no artigo 13º, ele traz um conceito legal do que seria o nexo causal, e aqui eu vou parafrasear aspas. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então a gente pode dizer que ninguém pode responder por algo que não fez. Isso é lógico, né? De modo que não tem o menor sentido a gente examinar culpa de alguém que não tenha dado causa ao dano. Então não faz sentido a gente verificar a culpa se a gente verificasse que o nosso primeiro elemento, nexo causal, não foi preenchido. Então a gente nem avança para a questão da culpa, tranquilo? Uma questão que a gente precisa separar aqui são os elementos de nexo causal, relação causal e imputabilidade, tá? Então, na nossa lição, a lição de Serpa Lopes, né, diz que quando se cogita a imputabilidade ou da culpabilidade, a gente tem que determinar quais as condições necessárias a que um resultado deva ser imputado subjetivamente ao seu autor, tá? Então, questão do resultado sendo imputado subjetivamente no que se refere à imputabilidade ou culpabilidade. Por outro lado, enquanto o problema do nexo causal, né, quando a gente vai trabalhar o nexo causal, a gente vai dizer a respeito das condições mediante as quais o dano deva ser imputado objetivamente à ação ou omissão de uma pessoa. Nexo causal objetiva e imputabilidade subjetiva, tá? Então, se atentem a isso, não tem muito problema, sossegado, né? Então, a gente não basta somente que o agente tenha praticado uma conduta ilícita, tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. Então, dane-se se a vítima tenha sofrido um dano ou que o agente tenha agido com culpa. Agora, a gente não está preocupado com isso. A gente precisa verificar se esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente que exista entre ambos, ou seja, uma necessária relação de causa e efeito. O agente causou aquele dano, a agente causou o dano, ou seja, relação causa e efeito. Essa pontezinha seria o nosso nexo de causalidade. Se a gente exclui essa ponte, não tem ligação entre a conduta do agente e o dano. Beleza? Então a gente tem que trabalhar nessa analogia da ponte. Então, em síntese, é necessário que o ato ilícito, seja a causa do dano, ou seja, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse dano, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato. Então, aí está a nossa relevância do nosso nexo causal, ou seja, a gente vai cuidar então de saber quando um determinado resultado é imputável ao agente, que a relação deve existir entre o dano e o fato para que este, sob a ótica do direito, possa ser considerado causa daquele, ou seja, ponte daquele. Então, nosso conceito de nexo causal não é exclusivamente jurídico, isso é interessante, tá? Por quê? Porque nosso conceito de nexo causal, causa e efeito, é uma decorrência primeiramente das leis naturais, ou seja, um vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A nossa relação causal estabelece então o nosso vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir com base nas leis naturais se a ação ou a omissão do agente foi ou não a causa desse evento do dano, né? A causa do evento danoso. Determina-se se esse resultado surge como consequência natural da conduta voluntária do agente. Algo assim como se chover, fica molhado, ou seja, se chover, vai ficar molhado. Não tem segredo quanto a isso. Isso é uma lei natural, é uma decorrência lógica, uma decorrência da natureza. Mas o nosso nexo causal, além de ser esse elemento naturalístico, que no primeiro momento tem que ser verificado, ele vai exigir também uma avaliação jurídica pelo juiz, ali no caso concreto, com a precisão
do olhar do magistrado, tá? A relação de certo fato e determinado resultado. Então verifica certo fato e determinado resultado através do olhar do magistrado ou da magistrada no nosso caso concreto. Ou seja, o nosso juiz ele vai ter que eliminar os fatos que foram relevantes para a efetivação do dano, ou seja, é um critério eliminatório. Ele vai eliminando fatos que são totalmente relevantes para o dano. Por exemplo, sair de casa, tá? Isso é relevante, mas estava dirigindo o carro. Por eu estar dirigindo o carro, eu furei a preferencial. São fatos relevantes, ou seja, fatos irrelevantes a gente desconsidera. Ah, o dia estava ensolarado. Tá, isso pode ter uma relevância, mas via de regra também é algo irrelevante. Então a gente vai verificar fatos relevantes. O juiz vai verificar, no caso concreto, fatos relevantes. Tá? Então, esse critério ele vai se utilizar de um critério eliminatório que consiste em estabelecer que, mesmo na ausência desses fatos, o dano ocorreria. Se o juiz verificar que, excluído todos esses fatos, o dano ocorresse, aí sim a gente não tem o nexo causal. E aí a gente pode eliminar qualquer dever de indenizar do agente ali. Tá? Então, causa será aquela que, após esse processo de expurgo, ou seja, esse processo eliminatório, se revelar a mais idônea para produzir o resultado. Se for verificado que, de fato, houve uma conduta, e essa conduta foi que gerou o nosso evento danoso, a gente vai ter caracterizado ali o nosso nexo causal. Então, esse nexo causal é um elemento referencial entre a nossa conduta e o nosso resultado. É um conceito jurídico normativo de imputação da obrigação ressarcitória, beleza? Então, se a gente pudesse colocar um conceito aí no caderno de vocês, nexo causal é a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, ou seja, ligação jurídica realizada entre a conduta ou a atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória. Tá? Então, a gente tem um conceito do que seria o nexo causal. É um elemento, como eu falei para vocês no começo, totalmente indispensável para qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, que seria a nossa responsabilidade objetiva, mas jamais pode ocorrer responsabilidade sem nexo causal. Tranquilo? Então, outra coisa, como eu falei para vocês, já se foi o tempo de que a nossa responsabilidade, nosso nexo causal, era algo meramente natural, resumindo-se ao método empírico e prestado do campo das nossas ciências exatas, nosso elemento causuístico, ou seja, naturalístico, nosso elemento natural, nossa consequência lógica. Hoje, a nossa constatação fatual ou material da causalidade será levada em consideração essa primeira questão natural, mas apenas como um primeiro passo a um verdadeiro processo causal, ou seja, a gente vai verificar essa questão natural, mas só ela não é suficiente. Então a gente vai envolver um processo causal. Por quê? Porque hoje as nossas demandas são extremamente complexas. Então seria uma questão muito limitada se a gente verificar só o nosso elemento natural, tá? Então, diante dos nossos desafios das sociedades deveras complexas, né, que a gente tem hoje, em que os danos frequentemente se tornam anônimos, provavelmente causas dispersas, de difícil indenização, impor a lesada a árdua demonstração de que os fatos injustos provêm necessariamente de certa atividade, será um convite à frustração da pretensão. Então, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de você comprovar que aquele agente cometeu o eventual dano. Então, hoje a nossa complexidade é muito maior do que apenas um elemento natural, e a gente tem que verificar como a doutrina e a jurisprudência têm enfrentado essas questões para que de fato tenha uma reparação integral à vítima do evento danoso, tranquilo? Então, a gente não pode deixar a vítima frustrada na sua reparação, e a nossa doutrina e a nossa jurisprudência tem que enfrentar isso, bem como a nossa legislação, e a gente vai trabalhar agora as funções do nosso nexo causal para finalizar a nossa aula de hoje referente ao dia 2 de abril de 2020, tranquilo? Então a gente já volta, tá?